Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E nós vimos aqui, na aula anterior, o quê? Que pela comparação, pelo comparativo de indicadores, o Itaú ficou na frente, seria a empresa que eu iria escolher aqui, tá? E aí, como que eu vou proceder agora? Agora eu consigo obter mais informações da empresa, que eu já olhei tudo que eu tinha que olhar através do site do Investidor 10, só que ainda assim eu não sei como que o Itaú ganha dinheiro. Quanto que o Itaú fatura? Eu consigo ver por aqui, mas quantos por cento vem lá de spread bancário, de taxas, de tarifas, enfim, como que o Itaú ganha dinheiro? Seria interessante eu entender isso. Por quê? Porque vai que o cenário muda. Eu descobri que o cenário mudou, né? E aí eu começo a fazer a reflexão. Por exemplo, entrou o Pix. O Pix, a tendência é que venha de reduzir muito transferências via TED, via DOC, onde os bancos ganham tarifa. Isso vai afetar muito o Itaú? Quanto que o Itaú ganha em cima disso? Quanto que o Itaú ganhava lá nos anos anteriores em cima de TED, em cima de DOC? Né? Então a gente consegue, é interessante a gente saber disso antes de investir numa empresa, justamente por isso. Que aí quando acontece algum tipo de movimento como esse, a gente consegue meio que prever o que iria acontecer com a empresa, para saber se ela continuará sendo rentável ou não. Tá? Como que eu faço isso? Eu preciso agora entender o negócio da empresa. Então, isso leva tempo. Leva muito tempo, tá? Você vai ter que se preparar várias horas aí para fazer isso. Não é fácil, não é simples, tá? Por isso que é bom a gente fazer todo esse sistema de filtro aqui, para a gente entender, para a gente ir eliminando empresas e deixar só um pouquinho de empresas ali, tá? Então, como que eu faço isso? Eu preciso acessar o site do RI da empresa, tá? Deixa eu só abrir uma guia nova aqui. Como que eu faço isso? É simples, digita lá YouTube e digita o nome da empresa, Itaú espaço RI, beleza? Itaú espaço RI. Vai aparecer aqui, o Itaú Relações com Investidores, tá vendo? Apareceu aqui a primeira, eu clico aqui. Eu vou ter que procurar pela parte de resultados da empresa. Aqui, resultados e relatórios, já está bem aqui. Essa aqui é a página inicial, deve ter algumas informações bem interessantes. Aqui já aparece o que eu gostaria, é exatamente isso, beleza? Mas eu vou vir aqui, resultados e relatórios, central de resultados, relatório anual integrado. A gente tem alguns documentos mais completos, mas eu vou vir aqui em central de resultados. Vamos esperar abrir aqui. Kit investidor, baixar o kit completo. Não quero isso. O que eu quero ver aqui? Análise gerencial e demonstrações contábeis completas. Beleza? Aqui é do terceiro trimestre do ano 2021, que é o mais recente. Por mais que a gente esteja lá no ano de 2022, esse aqui é o último que a gente tem. Eu clico nele aqui e olha que beleza, galera. Abre um relatório de 166 páginas. É isso aí. 166 páginas, que o correto seria você ler, se você investe na empresa, a cada 3 meses quando ela lança o relatório. Ou pelo menos o último do ano, que seria o quarto trimestre de 2021, que já deve, não vai demorar muito para sair. Dentro de um mês aí mais ou menos já deve sair o relatório, o último relatório aí de 2021, que ele pega integrado e ele tem mais informações, ele tende a ser mais detalhado. Então, pelo menos uma vez por ano, se você investe na empresa, você tem que ler isso daqui. Se você não fizer isso, você não tá fazendo o seu dever de casa, tá? Então não se assuste se você levar a pedrada aí na Bolsa de Valores, tá? Olha só que fantástico. Isso aqui é uma análise gerencial das operações e das demonstrações contábeis. Então, além daqueles números bonitinhos que a gente vai ver aqui, vai ter os comentários. Por que acredita que esse valor foi bom? Por que acredita que esse valor foi ruim? Né? O que fez a empresa lucrar mais? O que fez a empresa lucrar menos? Isso aqui é uma baita de uma aula. Ler um relatório desse é um espetáculo de aula, tá? Então vamos lá, Vamos só para a gente folhear um pouquinho aqui para a gente entender. Beleza? Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar. Acho que consigo fechar isso aqui, né? Não estou conseguindo. Acho que era só para clicar aqui. Opa, fechou. Beleza, show de bola.
Então deixa eu aumentar aqui, ó, que vai ficar bom para a gente observar. Então olha só, aqui a gente aparece um sumário do resultado gerencial, certo? Então a gente tem várias informações aqui, por exemplo, ó, o índice de inadimplência é algo muito importante para os bancos. Ele está mostrando aqui, ó, o Itaú ele teve uma taxa de 2,6%. Você pode comparar com outros bancos para ver se essa taxa ela é baixa ou é alta, tá? Então a gente consegue observar muita coisa, ó, lucro líquido por ação, quanto que foi, beleza? Aqui a gente tem um sumário, a gente tem um resumo, ó, vai avançando, ó, tá vendo, ó? Aqui a gente tem várias informações. Se você ficar lendo as informações, você vai ter um baita de uma aula aqui, ó. Ó, foi aplicado RED dos investimentos no exterior. Então ele está explicando o que está sendo mostrado aqui. O que está sendo mostrado aqui, se tiver alguma linha que não é comum nos relatórios gerenciais, ele vai estar explicando, né? Então ele está comentando aqui, ó. Quer ver, ó, em relação ao resultado, contábil, esses critérios gerenciais afetam a abertura entre as linhas de resultado e não alteram o lucro líquido. Entre os ajustes gerenciais, destacamos os efeitos fiscais do RED dos investimentos no exterior, originalmente contabilizados nas linhas de despesas tributárias. Então, tá vendo? Ó, o RED foi adicionado lá nas linhas de despesas tributárias. Então, a própria empresa ela já vai comentando o que está sendo feito. Por isso que é uma baita de uma aula, tá? Só que você tem que ter tempo. Olha a carteira de crédito aqui, olha que legal a carteira de crédito com garantias financeiras prestadas e títulos privados. Aonde que elas estão? Cartão de crédito, 97, aqui está em bilhões, ó, 97 bilhões. Crédito pessoal, 38. Consignado, que é algo mais seguro, né, porque a empresa está trabalhando, e é descontado do salário lá do funcionário, né, a parcela do financiamento. Ó, 61, que é uma porcentagem expressiva, né, é o terceiro maior tópico aqui. O primeiro é o cartão de crédito, o segundo é crédito imobiliário, que tende a ser seguro também, porque o próprio imóvel é uma garantia, né, então se a pessoa não conseguir pagar, veja que esse aqui é com garantias, né? Então, se a pessoa não conseguir pagar, o banco ele toma o imóvel da pessoa. Então, essa aqui é a linha de crédito do Banco Itaú, né, para as pessoas físicas. Aqui a gente tem para grandes empresas, pessoa física, micro, pequenas empresas, é um valor expressivo também. Aqui, ó, bastante, aqui seria isso, ó, total do Brasil com garantias, aqui seria o total. E aqui ele tem também os números na América Latina. Ó, América Latina, tem lá Chile, bem expressivo, Panamá, bem pequenininho, tá? Então a gente tem aqui todos os valores da empresa. Você começa a entender do negócio. Olha que fantástico isso. A gente começa a entender sobre a empresa, como que a empresa está ganhando dinheiro, né? Então isso aqui vale ouro, isso aqui que a gente precisa estudar. Só que leva muito tempo. Como que a gente leva muito tempo, a gente tem que fazer todos aqueles filtros anteriores para chegar em poucas empresas, né? Senão a gente vai ficar a vida inteira analisando empresas aí para escolher 3 empresas para investir, né? A gente já tem que partir de um filtro bom. Análise do desempenho, ó, comentários da administração. Então vai lá um baita de um comentário aqui, já explicando tudo o que está acontecendo, resultado recorrente. Então veja, ó, é muito texto, galera, é muita coisa, aqui tem uma aula. Então quando você lê isso, você vai chegar à seguinte conclusão: cara, esse negócio é complexo pra caramba, é muito difícil, eu não estou entendendo nada. Foge. Espera um pouco, talvez não é a hora de você investir nessa empresa, porque você não está entendendo, né? Ou você pode ler isso daqui e falar, caramba, sensacional, né? Essa empresa é muito boa, eu vou investir nessa empresa, tá? Então, essas são as reflexões que a gente tem que fazer na hora de ler um relatório desse, tá? Então, a gente tem que ler, tem que tentar entender. Se você não entendeu, deixa de lado, deixa de stand-by. Num futuro próximo você lê novamente. Porque quando a gente está começando, eu lembro quando eu li os primeiros relatórios gerenciais, eu tive muita dificuldade, era muito termo novo, muita coisa eu nem sabia do que estava sendo falado. E conforme eu fui investindo, eu fui aprendendo mais sobre as empresas e aí ficou fácil, né? Hoje eu leio um relatório gerencial de uma empresa que eu não conheço como que funcionam as operações dela e eu passo a entender bem rapidamente. Isso é experiência, né? Isso vai acontecer com todos vocês em breve também, basta dedicar tempo aí para a leitura. E uma outra dica, se você leu aqui, você começou a gostar da empresa, mas ainda está com o pé atrás, comece investindo pouco. Eu planejo ter
sei lá, você tem uma carteira de 100 mil reais, você planeja ter até 10% aqui no Banco Itaú, ou seja, 10 mil reais. Então, em vez de você colocar 10 mil reais de uma vez, coloca lá R$ 1.000 só, que quando o seu dinheiro estiver na empresa, você vai começar a querer entender mais sobre ela. Você consegue, inclusive, acessar o que a gente chama aqui, ó, de... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Cadastre o nosso mailing. Olha que interessante. Mailing, procura isso daqui, ó. Que quando eu venho aqui, ó, eu coloco o meu e-mail. Olha lá, eu coloco o meu e-mail e aí todo evento divulgado aos investidores eu recebo no meu e-mail. Olha que beleza, já recebo lá no meu e-mail todas as informações. Então isso é muito interessante. Você começa a investir, cadastra aqui e vai acompanhando a empresa. Vai vendo o que está sendo feito, vai vendo os principais resultados, as principais performances, que aí pode ir te auxiliando a continuar aumentando a sua posição ou parar por ali, beleza? Então essa é uma forma interessante. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu não consigo estudar muito sobre a empresa, não consegui me aprofundar tanto, ainda ficou algumas dúvidas, algumas pulgas atrás da orelha, eu invisto lá um pouquinho, que parece que isso abalo psicológico, quando você sabe que você tem dinheiro naquilo, por mais que seja um pouquinho, tá? E aí você começa a querer ter um interesse maior. Isso é muito legal. Tá? Fica essa dica aí. Então veja, ó, galera, a gente tem muita informação. É um absurdo. É um absurdo aqui a quantia de informação, ó, análise do resultado e balanço patrimonial. Então a gente tem vários comentários, ó, isso aqui subiu 4,3%, daí certamente tem alguma explicação, tá? Então a gente tem muita informação que, se eu fosse folhear tudo isso daqui, eu acho que eu iria ficar décadas aqui passando esse conteúdo. Mas fica aí uma tarefa, né? Procura já uma empresa ali, faz esse comparativo, entra aqui na empresa e tenta entender como que ela funciona, porque quando a gente entende como ela funciona, a gente consegue meio que tentar... não tem como a gente prever o futuro, no entanto, tem como a gente criar uma expectativa naquilo que pode dar certo e naquilo que não deve dar certo, tá? Então, alinha com as suas crenças. Se suas crenças são que o banco digital vai dominar, por que você acredita que o banco digital vai dominar? Por quê? As pessoas vão utilizar lá, será que elas vão utilizar o cartão de crédito com tanta frequência que utilizam em outros bancos? Enfim, vai fazendo esse tipo de análise, o que você acredita, tenta entender da onde que vem a maior receita da empresa. Isso aqui a gente tem, no meio dessa 166 páginas, vai ter lá provavelmente um gráfico de pizza mostrando quais foram os locais das principais receitas do Banco Itaú, né? Com certeza tem. E aí você consegue identificar de onde que veio isso. Será que foi de tarifas? Será que foi de empréstimos? Enfim, a gente consegue identificar isso, tá? Então a gente consegue verificar, pô, mas eu acho que essa fatia aqui ela vai diminuir. Pô, mas por outro lado, essa daqui pode aumentar, então não vai mudar muito, tá? Então a gente tem que fazer esse tipo de reflexões. Somente fazendo isso que a gente vai encontrar boas empresas para investir, não é no achismo, tá? Então eu gosto de olhar muito isso e também verificar um fator interessante no que a empresa está fazendo investimento. Se ela está fazendo novos investimentos para aumentar a sua receita. E nesses relatórios a gente tem essas informações. Tá? Se você ler esses relatórios, vai ter um espaço lá chamado de CAPEX. O CAPEX é o dinheiro reservado ali para investimentos. Então a gente vai observar onde que a empresa está fazendo os seus investimentos. Vai ter em algum lugar aqui, vai ter essa informação. Beleza? Então vale muito, muito, muito a pena a gente fazer a leitura. Ó, eu posso ir passando, olha que legal, ó, tem gráficos, né? Tem as tabelas. Ó, o que seria isso aqui? Ó? Receita de prestação de serviço. Olha o que eu acabei de comentar. Aqui já é uma métrica, né? A receita referente à prestação de serviços. E está aqui, ó, uma receita de 5 milhões referente a cartão de crédito. Serviços de conta corrente, bem expressivo, ó, 1,8 milhões. Vamos ver mais o que aqui. Receita de prestação de serviço, 10 milhões. Enfim, tem várias informações aqui. E aí, pelo visto, ele vai explanar uma por uma. Ó, cartão de crédito é a primeira. Ele está explicando aqui cartão de crédito. Vamos ver qual que é a segunda. Serviços de conta corrente. Serviços de conta corrente. Olha que sensacional. Tudo que está aqui, a gente lê, às vezes não entende muito bem o que está escrito. Né? Não dá para entender muito bem o que seria isso. Né? Quem que está analisando a empresa pela primeira vez. O que você pode fazer? Vem cá ler. O que seria serviços de conta corrente? Não sei o que é. Vamos ler aqui. Ó.
as receitas tiveram alta, enfim, eles vão fazendo comentários aqui que faz a gente entender, ó, e ele tem uma explicação, ó, na comparação com o terceiro trimestre de 2020, com o ano anterior, e no acumulado dos 9 primeiros meses, redução de 2,2% e de 4%, principalmente devido a menores receitas com transferências de recursos em função da isenção da tarifa do PIX. Então o PIX fez com que reduzisse a porcentagem aqui dos serviços de conta corrente, que por coincidência é o que eu estava comentando, né? Por coincidência a gente veio parar no local de algo que eu estava comentando, que uma possível análise que a gente poderia fazer, coincidência ou não. Mas olha o que me chamou a atenção aqui, ó. Olha o que a gente chamou a atenção. Será que o PIX vai quebrar o banco então? Mas olha só, o que aconteceu? No acumulado de 9 meses a redução foi de 2% e de 4%. Cara, de 2 a 4% foi redução. Então, inseriu o PIX fez reduzir essa receita, mas caiu de 2 a 4% apenas. Esse tipo de receita aqui. Então, é muito pouco, tá? É muito pouco. Então, veja como que a isenção de alguns tipos de serviços não vai afetar tanto assim a receita de uma empresa. Isso de 2 a 4% na receita referente a serviços de conta corrente. Vale destacar que tem várias outras aqui, né? E isso está na prestação de serviços. A gente ainda tem e resultado de seguros. A gente ainda tem outros tipos de receita da empresa. Aqui é apenas um capítulo e cada capítulo a gente está analisando um por um aqui. A gente ainda tem mais coisas pela frente, certo? Ó, resultado de seguro, previdência e capitalização, despesas não recorrentes de juros. Cara, a gente tem tudo. Ó, eficiência do banco, né? A gente tem vários tipos de eficiências aqui sendo mostradas, tá? Rede de distribuição, caixa eletrônico, agências, olha o número de agências que o banco tem, se a gente consegue observar se está aumentando, se está diminuindo, tá? Balanço patrimonial. E tudo isso não é também leitura, tá? Tudo isso não é leitura, vai chegar uma hora que a gente só vai ter os números da empresa. Quer ver? Ó, vamos procurar essa parte ali para ver até onde é leitura. Talvez seja, será que é até a página 30? Vamos ver informações adicionais. Aqui está falando do desempenho, acho, das ações. Aqui, ó, tem uma auditoria para validar que essas informações são verdadeiras. O banco não está inventando isso, então tem uma consultoria, né, uma auditoria terceirizada que vai lá e de peso. Tá? Essa aqui é uma importante empresa que ela vai lá verificar isso para entregar uma informação interessante para o acionista. Tá? Deixa eu descer mais aqui. E aqui as demonstrações contábeis, tá? Então veja que tem mais informações, a carteira de crédito, onde está a carteira de crédito da empresa, o IT, que é como se fosse uma conta digital do Banco Itaú, então você vê que esses bancos eles também se mexem aí para a parte digital, tá? Então só quero descer aqui, ó, para a gente finalizar essa parte. Ó, aqui sim, ó, é somente a parte numérica aí que não tem muita palavra da gestão. Deixa eu subir para ver aqui, ó, até aqui, agradecimentos. Ó, então veja, 49 páginas, não é tanto assim. Então a gente tem 50 páginas, então pelo menos 50 páginas de leitura por ano aí a pessoa que está investindo em uma empresa tem que fazer. Se você investe em 10 empresas, talvez seja 500 páginas, né? Então vai aumentando o número. Por isso que é difícil de acompanhar muitas empresas. Lembra que eu comentei aqui na diversificação? Você deve investir na quantidade de empresas que você consegue acompanhar, né? Então, imagine lá, vou investir em 40 empresas. Cara, eu não vou conseguir acompanhar 40 empresas, ninguém consegue. A não ser que você pague alguém para fazer esse acompanhamento, ou você vai fazer um acompanhamento muito meia boca, ou você tem muito tempo de sobra, né? Então é um ou outro. Então lembra de fazer isso, já faz uma tarefa. É provável que você que está me assistindo, você investe em ações já. Pega uma ação que você investe e faz essa leitura aqui do relatório. Né? O problema é se você mudar de ideia, né? Mas às vezes isso é bom, às vezes isso é bom. Às vezes você vê que a empresa não está legal, já sai dela antes de piorar o cenário. Então faz esse tipo de análise aqui, porque é uma forma da gente ir praticando e conhecendo mais, né? Pega relatórios de setores diferentes, vai fazendo a leitura para você entender como que funciona o mercado de modo geral. Você vai ver que as peças, elas não são iguais, mas elas se casam, tá? Então faz esse trabalho. É isso que vai tornar você um bom investidor, tá? Não tem fórmula mágica, não tem. É tanto que se você procurar carteiras recomendadas, você vê fundos de investimentos
Cada fundo tem alguns ativos que um outro fundo não tem. Uma carteira recomendada tem ativos que uma outra carteira não tem, essa tem um que essa não tem, essa tem outro que essa tem, mas aquela outra não tem. Enfim, é uma bagunça, porque cada pessoa tem uma cabeça diferente. Eu posso ler isso daqui e falar, caramba, fantástico, vou investir na empresa. Uma outra pessoa pode ler isso daqui, cara, não estou concordando com muita coisa aqui não. Eu acho que não é isso que eles estão falando, tem muita coisa que não vai acontecer nos próximos anos. Eu não vou investir nessa empresa, porque eu acho que vai piorar para o lado dela. Somente lendo, entendendo como que a empresa funciona, entendendo essa parte de macroeconomia que a gente vai conseguir compreender bem, beleza? Então lembre disso, não há fórmula mágica, e se você quiser ser um bom investidor, você vai ter que ler, e vai ter que ler muito, beleza? Vai ter que ler e entender muito, né? Conforme você vai lendo, a primeira leitura vai ser meio desgastante, mas conforme você vai lendo, você vai conseguir absorver mais informações. Tá? Eu mesmo, como comentei nas primeiras leituras, eu não tive um bom aproveitamento, mas no passar dos anos ali, né, hoje é fichinha para mim se eu ler um relatório de uma empresa a qual eu nunca investi, não conheço como que é a geração de caixa dela, eu vou passar a entender com poucas horas de leitura ali, beleza? Uma horinha que você separa, você consegue ler isso aqui superficialmente, umas 3 horas aí você consegue absorver muito bem esse conteúdo, beleza? Então já fica a dica, já vai praticando, hein? Já vai praticando, dever de casa aí, para a gente conseguir absorver mais informações, beleza? Então é isso, espero você na nossa próxima aula, um abraço e até logo.